Quero já agradecer a todos os que estão entrando, né? Muitos são amigos nossos, estão sabendo dessa live. É um assunto novo, um assunto metaverso. Acredito que algumas pessoas estão aí para talvez entender um pouco isso e outros para dar, de fato, a opinião. Então, peço que vocês vá deixando sua opinião nos comentários e perguntas na caixinha, tá bom? Dependendo do número de comentários, se for subindo, a gente não vai conseguir achar. Então, eu peço que vocês deixem aí na caixinha de interrogação, esse balãozinho com interrogação para as perguntas, tá bom? Muita gente boa aí, o Ricardo, manda um abraço aí na Amapá, a galera lá da Amapá, um abração, tá bom? Já vi que tem uns de Rondônia aí também, o norte está em peso. Ó o PH, nosso amigo aí, ó, gente, não me chame o Thiago. Não chame o Thiago. É a torcida contra, hein, Thiago? Já começou a torcida. A oposição, aí. Sempre tem a oposição, né? Aí, brincadeira. Grande abraço, PH, nós chamamos. Olha a Priscila, paz, amigos, paz, Priscila, Deus abençoe. Bom, vamos lá, pessoal, vão entrando aí. Bom, a primeira parte dessa live aqui vai ser a apresentação dos meus amigos. O que nós temos em comum aqui é que somos ex-BTistas, né? Estudamos no Beta Brasileiro, temos um grupo lá e sai muita coisa nesse grupo. Teologia, política e vida pessoal. E muita resenha. Então vamos lá, eu gostaria de passar para as apresentações e depois a gente entrar aí no assunto. Então, inicialmente, nosso amigo aqui por ordem de chegada, né? O Robson. Faça aí sua apresentação, Robson. Legal, meu nome é Robson. Eu estudei no Betel 2004 e 2007. Foram 5 anos. Eu digo que foram 5 porque precisei de um ano a mais para ver se corrigir, mas não teve jeito, né? Mas fiz a graduação em Teologia no Betel, pós-graduação em Teologia também lá no Betel. E foi um tempo muito prazeroso. O Thiago conheci pessoalmente, o Natan depois entrou, né, Natan? E, enfim, nesses grupos aí de ex-alunos tivemos esse privilégio de nos conhecermos e durante um período estivemos juntos na mesma denominação, né? Durante 12 anos eu fui pastor batista nacional e nesse período eu estava com o Natan na mesma denominação. Então, para mim, hoje é um privilégio estar aqui com vocês, participando, compartilhando. Eu estava pensando assim, qual que é a minha especialidade em metaverso? Aí eu lembrei que quando eu tinha 14 anos eu fiz um curso de datilografia. Aí eu pensei, eu vou mandar essa. Eu sou especialista em datilografia desde os 14 anos, mas esse assunto ele é bastante intrigante, né? Principalmente para quem estuda teologia. Hoje me dedico muito à parte de ensino, sou professor de teologia em alguns cursos. Aliás, já vou aproveitar e falar aqui do Onda Dura College, que em breve será lançado, então já faço aqui um jabá. No metaverso, né? Também? Então, rapaz, eu queria entrar nesse assunto relacionado à aula de teologia, o curso, enfim, é algo interessante para a gente entrar também, porque eu creio que envolve. Mas, enfim, depois eu toco desse assunto que eu pensei em falar. Mas hoje é isso, então eu tenho esse privilégio de estar aqui em Joinville, na Onda Dura Joinville, servindo aos irmãos, dando aula de teologia, e, enfim, tenho esse privilégio de Deus de estar firme no propósito dele. É isso aí. Show de bola, Robson, obrigado. O que nós temos em comum, o que eu tenho em comum com o Lipão e com o Bibo? Somos amigos do Robson. Boa. Tá certo. O Robson participa ali da Onda Dura, como ele falou aí. Se vocês quiserem ver, de repente, alguns estudos, o Robson participa lá de algumas mesas, não é na mesa, os estudos bíblicos que tem lá, né? Tem alguns vídeos lá que você tem trocado ideia com a galera, muito bom. Lá no canal do YouTube da Onda Dura. Vamos lá, Thiagão. Agora com você. Olá, gente. Boa tarde a todo mundo. Obrigado, Natan e Robson, pelo convite, né, participar desse diálogo, que vou aprender muito mais com vocês, né, porque também é uma coisa muito nova. A exemplo de vocês dois também, eu me formei no Betel Brasileiro, né, período ali de 2005 até 2008. Na época eu era de uma igreja de tradição pentecostal, hoje estou na igreja batista, e com essa oportunidade aqui de interagir com vocês, e Natan chamou a galera, né? Só faltou especialista em tecnologia da informação, engenharia de software. Chamou 3 teólogos. Vamos ver o que é que sai desse caldo. Um deles é doutor em filosofia. Eu penso que isso tem alguma coisa a ver com Platão.
O expert Também. aqui. Aí, ó. Não, assim, acho que tem algo interessante, porque todos nós, o Robson, ele tem uma veia muito boa também nessa questão tecnológica. A igreja que ele está hoje, acho que pode até se dizer que é bem híbrida nessa questão, né? Perpassa muito essa questão. E eu acredito que o metaverso tem muito a ver com a tecnologia. Quando coloca a igreja, esse contexto que a gente já vive online, essa plataforma que a gente está usando, é algo que eu acho que perpassa aí pelo raciocínio também quando a gente vai discutir metaverso, né? Uhum, com certeza. Bom, mas fala um pouquinho, Thiago, sobre essa questão, você falou da teologia, mas fala um pouco da outra área de estudo que você desenvolve, as outras áreas. Não, porque atualmente eu estou concluindo o doutorado em filosofia e também atuo nessa parte de docência na mesma área, também metodologia da pesquisa científica, atualmente também no Instituto Federal, na Paraíba, apesar de morar no Rio Grande do Norte, né? Mas estou lá e está sendo bem bacana. Show de bola, show de bola. Então é isso. O pessoal que me acompanha já me conhece um pouco, mas para os demais aí, de repente a galera do Instagram do Robson, do Thiago, eu sou Natan Bezerra. Hoje eu estou morando em Brasília, trabalhando na Secretaria de Comunicação da CBN, Convenção Batista Nacional. Então esse é um assunto que é bem pertinente a mim, né? Eu estou trabalhando muito aí com as redes sociais, trabalhando com tecnologia, e embora eu não saiba muito também, acho que o metaverso é uma coisa muito nova, a gente tem o que a gente acha na internet são opiniões também, né? E a gente vai deixar a nossa aqui registrada. A Priscila perguntou se a live vai ficar gravada, vai, vou deixar gravada aqui no Instagram e depois eu vou fazer uma ediçãozinha também e colocar no YouTube, lá no canal Visão do Meio. Bom, pessoal, então é isso. Vamos para frente. Eu gostaria de ouvir de vocês aí inicialmente. Eu vou dando meus pitacos aqui. A nossa meta é fazer em 1 hora o bate-papo, né? Então eu gostaria de ouvir o que é metaverso. Porque tem uma galera que às vezes entra e ouve falar, mas não sabe o que é o metaverso. Quem de vocês poderia dar uma definição rápida aí do metaverso? Robson. Vai lá, Robson. Não, eu ia dizer para o Thiago começar a desenvolver a partir do mito da caverna lá de Platão, né, Thiago? Acho que começa por aí boa. Ideia do metaverso. Eu estava pensando um pouquinho sobre isso, que, logicamente, a tecnologia para o metaverso, ela começa agora, né, nos últimos tempos. Mas a ideia sobre o mundo das sombras e o mundo vivido, o mundo que é real, ela é muito antiga, né, Thiago? Verdadeiramente, Robson. Essa questão do metaverso, eu até pensando um pouco sobre isso, vi que é mais uma das repercussões mais antigas da humanidade. Você relembrou aí a alegoria da caverna de Platão, do livro 7º da República, mas se a gente for pensar numa estrutura mais ampla, até mesmo do consciente coletivo da humanidade, a noção até mesmo religiosa aponta para possibilidades de distinções de âmbitos, ou pelo menos esferas de existência, ou possibilidades de existência. Se na religião, especialmente a cristã, nós temos o reino de Deus, o reino dos céus, a esfera espiritual, nós temos a esfera material. Embora o cristianismo tenha uma leitura de conexão entre essas duas áreas, mas você tem a distinção entre elas. Essa perspectiva filosófica que está ali já no seio da tradição clássica do pensamento ocidental, com Platão, apesar de que no contexto platônico a noção de mundo inteligível e mundo sensível diferem-se do metaverso. Obviamente não é que ali se encontra o germe do metaverso, mas existe ali uma espécie de inclinação, ou pelo menos de aspiração humana, em relação a distinções de experiências de existência, né? E o contexto que a gente está hoje é esse contexto que tenta religar pelo menos duas realidades, né? Ou pelo menos superá-las, no sentido de aperfeiçoamento, que é a realidade virtual e a realidade ampliada. A gente já tem, por óbvio, essa questão da presentidade, que é a realidade física, a realidade material. Aqui nos encontramos não nesse contexto em que estamos aqui, mas no contexto separado da experiência de cada um. E o metaverso seria uma espécie de conexão ou de aperfeiçoamento da realidade virtual, que difere, portanto, da física, e também da realidade ampliada, né, ou aumentada. A ideia seria a gente começar por aí, né, tentar pensar esse desenvolvimento. Na realidade virtual, a gente já sabe. Tipo,
é uma esfera de experiência existencial distinta da real e também independente. Então, sobre isso a gente não precisa talvez falar muito, porque eu acho que é até intuitivo. A gente entende o que é o real e o que é o virtual. A realidade ampliada seria aquele nível de experiência em que o mundo real pode conter elementos ou símbolos do mundo virtual. Você tem, por exemplo, a experiência com a realidade mesclada com elementos virtuais, digitais, podem ser simbólicos, podem ser ícones, etc. Já a ideia do metaverso é um pouco da inversão dessa pirâmide, né? Porque a ideia do metaverso é você transformar a realidade virtual numa experiência de imersão física. Claro, você não vai para lá, você não é sugado para dentro do metaverso, mas de tentar reproduzir performaticamente todas aquelas características do físico, agora numa realidade virtual mais profunda e com caráter imersivo. Ou seja, é o desenvolvimento puro da tecnologia, principalmente dessas tentativas de fazer conexões mais abstratas, como é o caso da internet, das redes sociais, etc., mas trazendo consigo essa, digamos que essa aproximação do físico. São tentativas, mas se serão bem-sucedidas, aí é questão para mais adiante. Até uma das coisas que eu pensei sobre isso é que é uma tentativa de humanizar uma relação que é virtual, né? Eu penso muito por esse lado. Lógico, né? Vamos tratar outros aspectos possíveis dessas relações, mas na pandemia nós sentimos a necessidade de ter relações virtuais. Foi inclusive uma saída para nossa distância, para o nosso afastamento, e isso até foi útil, né, para a relação entre famílias, amigos e a própria igreja, né? Já que o foco aqui é a igreja, a gente pode falar especificamente o quanto serviu a igreja o uso da internet, das redes sociais, enfim, de todas essas ferramentas virtuais. Então, eu vejo que essa ideia do metaverso, de tentar humanizar as relações que vão ser virtuais, ela é um aspecto positivo dele. Por exemplo, né, o Nathan falou aqui sobre a igreja ser híbrida, né, ocorrer presencialmente e também online, né, que é um aspecto que é bastante vivido e falado aqui na Onda Dura em Joinville. Essa ideia de tentar trazer para perto as pessoas no metaverso é algo que vai acontecer com maior facilidade, né? Ocorreu já um culto online da Lagoinha Church, né? Que é lá dos Estados Unidos, com o André Valadão. Quase 200 pessoas participaram desse culto online com o avatar deles, né? Participando desse culto. Eu acho que eu estou até entrando aqui um pouquinho na nossa pauta, né? Mas vamos falando sobre isso, né? Que eu acho que é legal esclarecer esse tópico. E nesse culto online já houve uma certa aproximação, um contato muito mais profundo do que participar simplesmente de um culto online, de assistir, melhor dizendo, somente um culto online, porque houve uma possibilidade de você interagir com as pessoas que estavam naquele mesmo ambiente, uma possibilidade de ter por exemplo, um virar diferente um para o outro, de contactar um com o outro, né? Porque é um ambiente de realidade virtual, então você vê em várias dimensões, o próprio avatar, ele simula as tuas ações, então, né? Tô abraçando aqui, a pessoa vê como você abraçando ela e faz como se estivesse abraçando também. Então, ele tenta humanizar mais essa relação virtual. E nesse sentido, eu acredito que vai tornar, de fato, esse ambiente virtual uma experiência mais marcante, mais profunda, porque quando a pessoa coloca aquela... não é capacete, esqueci o nome agora, que a pessoa utiliza, uma viseira. Eu chamo de óculos. É o óculos de realidade virtual. Isso mesmo, óculos. Quando coloca aquele óculos, o que acontece? A pessoa ela fica fechada para o que está no físico aqui em volta dela tá acontecendo aqui, né? E expande a visão dela dentro desse ambiente virtual, né?
Logo, ela vai interagindo naquele jogo, naquela simulação da realidade de uma forma tão profunda que, inclusive, aquilo se parece com a realidade, com o que é concreto. Eu já ouvi até relatos de pessoas falando sobre isso. Ainda não entrei, não participei de um culto virtual desse, tá bom? Mas eu ouvi já relatos de pessoas falando que a experiência de participar desse culto nesse formato com o seu avatar, fazendo todas as funções como você faria, é muito mais profunda do que simplesmente colocar uma tela e assistir uma imagem e ver algo que está acontecendo em outro ambiente, outra realidade. Muito bom. Eu gostaria, antes da gente, um dos pontos que você colocou aí já foi uma das potencialidades do metaverso, né? E eu gostaria que a gente desdobrasse um pouquinho mais daqui a pouco, tanto as potencialidades quanto os problemas que podem ser gerados. Mas antes da gente dar prosseguimento nessa linha, vamos só falar um pouquinho dos antecedentes históricos. Eu nunca fui um cara muito da tecnologia. Eu estou na tecnologia hoje, quando comecei a fazer vídeos, acho que há 3 anos atrás. Então, eu nunca fui um cara assim de jogos, de gamer. Talvez vocês até podem me ajudar em algumas outras questões. Mas eu lembro do próprio filme Avatar, que foi um sucesso na época, né? O cara que ele vivia numa cadeira de roda, mas quando ele entrava naquela máquina, ele ia para um mundo paralelo, e lá ele podia correr, tinha toda uma questão, como se fosse... Era um outro planeta, né? Onde lá ele tinha um corpo e tal, um avatar que ficava adormecido quando ele não estava conectado, mas quando ele conectava a máquina, então ele acordava nesse outro corpo, nesse avatar. Aliás, eu lembro do filme Apocalipse. Tá vindo, ainda mais nesse contexto vai bombar. Diz que a produção do filme Avatar já foi um absurdo na época. Então você imagina a repercussão, né? Tanto o custo quanto a repercussão desse filme agora na atualidade. Eu lembro também do filme Apocalipse, eu não sei quantos vocês assistiram, é uma trilogia, e um dos filmes é Revelação, o livro foi aberto. Mostrava o cara com óculos de realidade virtual. Esses filmes escatológicos, eles seguem essa ótica dispensacionalista, né? Sim. Então, na ideia lá, o anticristo... É interessante, cara, porque o anticristo aparece para ele e a pessoa se corta no mundo virtual, aí a câmera mostra ele aqui na realidade, o dedo dele sangrando também. É como se a ideia é como se fosse aquelas pessoas que não aderirem à marca, eles vão ser perseguidos, e isso até no campo virtual. Então, era o cara aqui, e aí a galera ia pra guilhotina lá e o cara perdia o pescoço aqui. Mas, assim, eram umas coisas meio malucas, assim, mas, assim, eu já começo a perceber, de anos atrás, ideias, né, que já antevinham isso aí. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, outros antecedentes históricos. Eu coloquei esses dois aqui, que é o que me vem à memória. Na verdade, o termo metaverso, ele começa ali com um livro chamado Snow Crash, né, que é do Neil Stephenson, de 92 ali, que simulava a história de um jovem entregador de pizza no mundo real, que nesse mundo digital ele era uma espécie de samurai. E com o passar dos anos, principalmente a indústria dos games, tentaram simular muito essa perspectiva de você criar uma realidade paralela na qual a pessoa poderia performaticamente ali estar, né, ou criar seu avatar, que fosse uma espécie de identidade digital ou virtual. Eu não joguei muito, mas na minha casa o pessoal jogava muito o The Sims, não é? Que era uma espécie de Big Brother ali, as pessoas construíam suas casas, tinham relações entre si, etc. E que era uma tentativa também de compor esta alteridade digital, né? Ou seja, uma identidade que ultrapassa o limite da sua experiência real, ou com o mundo real. E ao longo dos anos a gente vai tendo muitos aperfeiçoamentos disso. Acho que talvez a última modalidade de tentativas, se não de metaverso como a gente conhece hoje, ou como estamos conhecendo hoje, que também é tudo muito novo e, tipo assim, nós não somos especialistas na área, somos apenas palpiteiros aqui, pelo menos de minha parte eu posso dizer isso, mas talvez uma coisa mais recente nossa seja o Pokémon GO, né? Que a galera ficava... Eu mesmo quando ia para a universidade, dentro da universidade era o povo tudo com celulares, smartphones, né? Tudo olhando para os cantos, assim, apontando com as suas câmeras para pegar ali os Pokémons aparecendo na rua. Você vê que tá
tava andando, tinha alguém na rua com o celular estirado lá, caçando Pokémon. Né? Ali era uma espécie... Ficava até com medo, né? Tinha dizer, tá assim, tá no seu pescoço, tá no seu ombro, eu tô vendo. Quem não entendia nada faz, isso é espiritual. Exatamente. Então ali era o quê? Era uma realidade aumentada, né? Porque você tem um mundo físico que era composto por elementos do mundo digital, mas que de qualquer maneira são antecipações dessa perspectiva do metaverso. E aí, o Robson falou muito bem, né, essa questão. Eu sei que você quer aprofundar um pouco mais essa parte, Nathan, dos antecedentes históricos, né? Mas o Robson também antecipou essa questão de um benefício que nós podemos ter disso, né? É que eu fico pensando, por exemplo, no contexto das denominações religiosas mais diversas, né? Ou pelo menos das mais diversas crenças religiosas, que em quase todas requerem essa participação ativa do indivíduo. E às vezes você tem comungantes que têm dificuldades de locomoção, dificuldades motoras, você tem dificuldades de traslado também, ou até mesmo limitações físicas que impedem. Talvez esse contexto mais tecnológico possibilite a essas pessoas, assim como possibilitam a tantas outras que têm dificuldades capacitivas aí, terem acesso a um simulacro da realidade, mas que a tentativa do metaverso é fazer com que essa distância seja cada vez menor, não é? Que essa distância seja muito tênue, e que até hoje já é, né? A gente não sabe bem o que é o real e o que é o digital, as coisas se imiscuem aí de uma forma tal, e que talvez no metaverso você tenha uma profundidade maior. Mas aí são coisas para os próximos minutos. Eu passo a bola aí para o Robson, se ele quiser comentar ainda algo sobre os antecedentes históricos, né? Se tiver, né? Você também não precisa... Eu acredito que seja exatamente isso, né? O desenvolvimento tecnológico está possibilitando colocar em prática algumas questões que antigamente eram somente uma ideia, né? Até algumas vezes a gente brinca ou vê alguns memes falando dos Jetsons, algumas coisas do passado, os Simpsons, né? Que relatavam, parece que eventos que hoje estão acontecendo, e aí você diz, uau, mas como que eles descobriram isso? Não, a ideia existia. O desenho, a imagem aceitava aquela ideia. E, consequentemente, com o desenvolvimento tecnológico, essa ideia foi colocada em prática, né? Então, eu acredito realmente que essa questão do metaverso e, enfim, outras coisas mais que vão surgir futuramente relacionados a ambiente virtual e físico, todas essas questões, elas vão somente progredindo. E aqui eu acredito que entra a questão da igreja, né? Porque o Thiago falou, pessoas que têm dificuldade. Eu lembro que quando eu fui para o seminário, eu ganhei um estojo, um kit de ceia, para servir ceia na casa das pessoas quando elas estavam acamadas, enfermas, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então foi um presente que eu ganhei. E antigamente era até um costume, né? O pastor ter o kit ceia para ir servir aos irmãos mais velhos e, enfim, a outras pessoas. Então, hoje em dia, uma questão como essa, não, um kit como esse, ele é extremamente difícil de ser encontrado e dificilmente alguém vai viver isso na prática, né? Talvez eu tenho aqui, viu? Tenho guardado ainda também. Tenho guardado. Relíquia, né? Mas a questão é a seguinte, a necessidade de pessoas acamadas, que ficam distanciadas da comunhão, continua existindo. E a pergunta é, o que vai ser feito para minimizar essa distância? O que vai ser feito para auxiliar essas pessoas a estarem em comunhão? Essa questão das redes sociais, por exemplo, que é de alguma maneira também uma preparação para essa circunstância, já colocava esse dilema, Robson, né? Porque o que são as redes sociais? A capacidade de você organizar ali, reunir pessoas ou organizações em torno de valores ou princípios comuns, mas que não estavam necessariamente, redes sociais no sentido virtual, né? Tipo, na internet, mas que não estavam necessariamente presentes do ponto de vista físico, né? Estavam ali mediadas por tecnologias digitais. E já desde ali você tem um dilema, que de um lado
você consegue falar com a pessoa do outro lado do mundo na hora, né? Naquele momento, right now. E por outro, você pode agravar ainda o distanciamento entre elas. Tipo, eu estou no Rio Grande do Norte, o Robinho está em Joinville, Natan em Brasília, ou seja, a gente está aqui conversando mesmo com a distância geográfica imensa entre nós. Então, de fato, as redes sociais e, consequentemente, também as tecnologias que vão cada vez mais em caráter imersivo trabalhar esse desenvolvimento, vão propiciar esse tipo de experiência de você aproximar os distantes, mas o problema é que elas também têm o potencial para fazer o contrário, né? De distanciar aqueles que estão próximos. E esse é o dilema. Por um lado, a gente percebe o benefício e o desenvolvimento dessa área para beneficiar o contato, mas a gente também não pode perder de vista ou nublar a necessidade da manutenção da experiência física, né? Eu acho que esse é o medo também, principalmente no contexto da igreja, no contexto da experiência religiosa como um todo, de se substituir a experiência do real, admitida aqui como essa experiência da presentidade, com essa questão do virtual, né? Com algo mais distante, ou com uma espécie até de desfaçatez, né? Porque vamos pensar no metaverso, a configuração de um avatar pode de repente ser apenas uma expressão de uma alteridade pretendida, sei lá, você pode criar ali um outro moderno. Fazer uma dó, né? Eu vou só pedir uma pausa para você. É a questão das máscaras, né? Outro dia eu estava falando com um dos pastores aqui, meu pastor, eu falando, por exemplo, eu vi o discurso do Renato Vargas tentando dizer o porquê que a gente não deve utilizar o metaverso e tal, e o discurso eu achei muito fraco, inclusive muitos daqueles itens que ele colocou ali podem ser utilizados para tentar refutar as redes sociais, por exemplo, né? Então acho que a gente precisa realmente aprofundar um pouco mais o debate. Só pedir para o pessoal de casa deixar a sua pergunta nessa interrogaçãozinha aqui embaixo, tá vendo? Aqui embaixo tem um balãozinho com uma interrogação, deixe sua pergunta, a gente pode direcionar aqui, e a gente pode fazer também uma troca de seguidores aqui. Se você não me acompanha, ou se você me acompanha e não acompanha o Thiago ou o Robson, aqui em cima tem o título aqui da live, ó, Metaverso. Você clica nessa setinha, vai aparecer os nossos perfis, e aí você pode acompanhar. Se você quer acompanhar um pouco mais do trabalho do Thiago, de repente ele sempre aparece em algumas transmissões, aí ele é convidado para algumas palestras na área dele, e você vai poder observar, saber onde você pode encontrar um pouco mais disso nas redes sociais dele, e o Robson da mesma forma. O Robson sempre está participando aí de debates, estudos bíblicos, o trabalho que ele desenvolve lá em Joinville e outras questões pessoais também. A gente pode ser amigo de qualquer lugar do mundo hoje em dia por meio das redes sociais, né? Então é isso. Então, voltando aqui, só para apresentar para você alguns pontos, já que a gente entrou aqui na questão de potencialidades e problemas que o metaverso pode gerar, me veio aqui a mente aqui agora, né? Imagina alguém falando assim, não, eu não vou comprar um carro porque o índice de acidentes está muito grande, eu prefiro andar a pé, que a probabilidade de ser acometido por algum acidente é menor. Então, é uma ideia, né? Você vê, ninguém deixa de comprar um carro, um veículo, se ele tem condições de comprar, ou poucas pessoas acho que fariam isso, pensando nos acidentes que podem ocorrer, e por isso ele não vai comprar, ele vai preferir andar a pé, porque o índice de segurança dele será maior. Então, vamos lá, eu penso que as redes sociais, da mesma forma, tudo tem seus problemas e as suas potencialidades. A questão é a gente realmente analisar os custos e se vale a pena ou não. Então, já para entrar diretamente no tema, deixar minha opinião aqui e jogar para vocês, eu já fiz até um vídeo aqui, inclusive dando já até o spoiler, né, que eu iria convidá-los para a gente ter uma live. Esse vídeo que eu fiz está no YouTube, estou dizendo que a igreja precisa estar onde o público-alvo está. Então, hoje, nós não temos uma grande massa no metaverso, né? Está começando ainda, acho que a tecnologia é cara ainda. No Brasil, nem sei se a internet ainda comporta de maneira satisfatória essa tecnologia, mas nós estamos nas redes sociais. Vocês falaram aí de cultos online, eu estava pensando, eu venho de duas igrejas, pastoreei em Medicilândia e pastoreei em Macapá. Medicilândia, lá tinha muitos irmãos na zona rural, irmãos hoje que estão nas redes sociais, e às vezes esses irmãos só estavam na igreja quando tinham condições boas, de 15 em 15 dias. Quando não, às vezes era uma vez por mês, quando ele ia na ceia e ia deixar o dízimo dele.
E hoje esses irmãos têm internet na zona rural, na sua localidade. Então ficaria muito mais fácil participar de estudo bíblico, transmissão online. E claro, já que ele ia uma vez por mês na igreja, não deixar de ir uma vez por mês participar, estar lá com os irmãos, abraçando. Mas a igreja, ele acaba sendo alimentado, os estudos acabam sendo gravados. Se a própria pregação do culto que ele foi, de repente ele não prestou atenção em alguma coisa, ele vai querer reassistir, ele tem condição de assistir de novo a pregação. Então são N fatores que as redes sociais nos propiciam. Lá em Macapá, no caso, já tinha irmãos que eram funcionários públicos, às vezes vigilantes, guardas municipais e tal, e às vezes estava escalado na hora do culto, e às vezes até de repente tá ali na guarita, pode assistir uma transmissão online, né, tá acompanhando ali, igual, em vez de assistir televisão, tá ali assistindo a transmissão do culto e participando do trabalho, e etc. São N situações que as redes sociais nos propiciam. Eu gostaria de ouvir, então, com você, desenvolvendo um pouco mais disso, as potencialidades que o metaverso pode promover. O Robson colocou alguma coisa aí, mas eu gostaria também de destacar um pouco os problemas, porque tanto das vantagens quanto dos problemas. Acho que a maioria dos evangélicos hoje pensa nos problemas. O metaverso, Deus o livre, é uma coisa terrível e tal, mas vamos tentar falar dos dois lados aí. Você começou falando sobre um posicionamento numa rede social contra o metaverso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai se posicionar sobre um assunto é que a gente tem que ter equilíbrio, né? Capacidade de avaliar, verificar, e isso demanda conhecimento do assunto. E como a gente tem dito aqui, o metaverso ainda é um mundo que está para além de nós, né? Está um pouquinho distante de nós, né? Então, o que já se pode conhecer dele, você consegue avaliar. Mas essa avaliação ela não pode ser fechada, porque esse ambiente ele vai progredir, enfim, esse conhecimento ele vai ser maior, vai ser diferente até mesmo do que hoje a gente já sabe, né? Então, com certeza ele vai se aprofundar muito. Mas quero ressaltar aqui a importância de quem for se posicionar sobre o assunto ter equilíbrio e ter maturidade para analisar isso de forma fria e não até mesmo no calor, né? No irado enfim. Mas o que eu entendo que é o grande dilema de alguns questionarem a presença da igreja no metaverso é o fato de que o metaverso ele não pode exemplificar a igreja ou a vida da igreja de forma plena. E isso precisa ser levado em consideração, né? Quando você vai trabalhar essa ideia do metaverso, você vai consciente de que o metaverso não substitui a vida da igreja ou do relacionamento da igreja local. E essa questão ela precisa ser bem esclarecida exatamente para que a pessoa ela não confunda o que é a comunhão, ela não confunda qual é o propósito dessa igreja no metaverso, o que essa igreja no metaverso pode proporcionar, né? Já veio até uma pergunta ali falando sobre o batismo, né? Do Sidney. Não, e é a questão, né? Eu acho que essas perguntas, principalmente o batismo, aí você vai entrar numa outra questão, a ceia, que a ceia foi um assunto muito debatido na pandemia. Eu lembro que foi o mês de março e abril do ano passado, foi uma guerra ferrenha, aliás, 2020, né? Meu Deus, ano passado, 2020, já foi lá atrás, né? 2 anos. Mas foi uma guerra nas redes sociais falando sobre a ceia poderia ser transmitida online ou não, né? E em contexto de pandemia, presencial não poderia ser. A solução que eu encontrei na época foi fazer presencial para cada família individualmente. Então, imagine que eu fiquei das 8 da manhã até as 6 da tarde ministrando a ceia para cada família que vinha, chegava, estacionava seu carro, fazia a ceia, ministrava, enfim. Enfim, foi a solução que eu consegui encontrar dentro do meu contexto, lógico, né? Mas cada contexto é totalmente diferente. Mas eu vejo, então, esse aspecto que precisa ser ponderado é que o metaverso ele não vai substituir a igreja local, a presença física, e
ele não consegue propiciar a experiência de igreja local que nós vivenciamos com os nossos irmãos no dia a dia aqui na prática. Muito bom. Tiagão, já pode falar então um pouco aí, Dani. Eu também estou na mesma direção do Robson. Eu acho que diante do novo a gente sempre tem um estranhamento, causa uma perplexidade, principalmente na esfera religiosa. Parece que isso se torna ainda mais agudo. A novidade sempre ela é acompanhada, num primeiro momento, de uma resposta de censura, de rejeição. E é por isso que quando soou essa expressão metaverso, e de repente você tem igrejas que estão no metaverso, aí a tendência é as pessoas rejeitarem isso, assim como também rejeitaram as redes sociais no primeiro momento, rejeitaram a internet no primeiro momento. Digo aqui me referindo especificamente ao ambiente religioso, tá? Eu me lembro até que quando se pensou em páginas de igrejas na internet, naquela época do Orkut lá, que tinha as páginas e tal, e a possibilidade de você, porque tinha os grupos, não era do Orkut lá, e a possibilidade de você discutir temas bíblicos e dali criar até grupos de estudo, aí a onda era mais ou menos assim, não, olha, porque na escritura diz que é onde estiverem 2 ou 3 reunidos, então ali Deus se faz presente. Então numa esfera digital não é propriamente uma reunião, então você já tem uma semântica do conceito do termo reunião totalmente como sendo presencial e tal, tu já tinha resistência. Hoje em dia, eu acho que dificilmente as pessoas vão ter resistência assim, sobre essa possibilidade de você, por exemplo, fazer um estudo bíblico à distância. O que se tem de seminários, faculdades teológicas, entre outras, que estão tendo formação técnica especializada à distância, mediada por instrumentos de tecnologias digitais. Então, assim, no primeiro momento, essa é a tentativa de negar, de censurar, de rejeitar, e eu acompanho o relator, né, o Robson, que no sentido é melhor ser mais prudencial, da gente perceber, ver o que é que também todo mundo, nós podemos estar aqui sendo profetas de um futuro que ainda, muita gente já chegou, mas já chegou em alguns contextos, né? Se você parar para pensar, até mesmo do ponto de vista da sociedade, o acesso à internet, embora esteja em grande escala, mas há locais que a internet nem chegou, ou se chegou, é extremamente precária. E para você ter uma experiência de imersão, não é, como é a pretensão do metaverso, uma imersão no digital, no virtual, você precisa de uma experiência de altíssima, uma internet de altíssima qualidade, muito célere, muito rápida, você precisa de equipamentos que possibilitem essa experiência. Então, isso tudo vai levar um tempo ainda para chegar a atingir. Então, talvez o medo agora, esse medo mais repulsivo, seja um pouco ingênuo, porque a gente está, talvez, criticando, eu estou dizendo a gente nesse contexto, né? Estejamos criticando aí uma coisa que a gente não faz nem ideia do que seja. E talvez quando chegar, possa trazer muito mais benefícios do que malefícios. E se vier com muitos malefícios, a gente vai saber tipo, cortar as arestas ali, adornar e deixar a coisa mais ou menos direitinho. Eu entendo o metaverso assim, na verdade não o metaverso como tal, mas a questão do digital, né, do uso de tecnologias digitais, tecnologias que possam assistir o ambiente digital, como sendo instrumentos, como sendo veículos, mecanismos pelos quais nós podemos chegar aonde não poderíamos presencialmente, atingir camadas que não poderiam ser acessadas de outra maneira, e assim por diante. Se nós entendermos nesse nível mais prudencial, a possibilidade da gente conseguir se dar bem no sentido de comunicação, de alcance, de relevância, de testemunho, será muito maior do que simplesmente dizer não quero. Porque, curiosamente, você citou um caso de um perfil de rede social que já estabeleceu lá 9 pontos, eu não me lembro, 9, 10 pontos, contra o metaverso. Né? E essa rede social propôs isso numa rede social, né? Que é, de alguma maneira, uma prévia do metaverso. Sim. Então, assim, eu acho que o melhor momento é de cautela, de observação, de ver possibilidades. Claro, quando a gente pensa nos sacramentos, batismo e ceia, eu entendo o debate que se tem sobre isso, né? Eu, particularmente, não acho, pelo menos até o momento, que o batismo, por exemplo, possa ser veiculado no metaverso, porque eu entendo questões teológicas que remontam que elementos próprios do batismo, como o agente, o batizando, o elemento ou o meio, a água, etc. Então, talvez transpor esse limite da presentidade para uma realidade virtual não seja
nesse caso, tão legítimo ou tão leal àquilo que a gente entende como ordenança, mas existem outras coisas que podem. Tipo, ninguém vai negar, por exemplo, que a fiel administração da pregação ou da comunicação do evangelho não possa ser administrada no metaverso. Acho que dificilmente uma pessoa vai negar isso. Né? Deixa eu só usar um exemplo que aqui na Onda nós fazemos. Nós fazemos o primeiro culto mês, um culto com batismo, e muitas vezes nós já fizemos simultaneamente batismos em vários lugares do mundo. Então temos grupos pequenos, por exemplo, que se reúnem, só vou usar um exemplo, lá nos Estados Unidos, Portugal, citar países, lugares onde eles estão. E esses grupos pequenos, eles acompanham o culto simultaneamente, e onde eles estão, eles realizam o batismo físico, lógico, né? O batismo no local onde eles estão, dentro da possibilidade deles. Antes eles são orientados, são preparados para isso. Existe um auxiliar pastoral que cuida dessas pessoas que estão online. Mas um grupo de pessoas que acompanha ela lá na cidade dela é quem vai e dá o suporte para isso acontecer. Então, olha, nós já criamos um instrumento para realizar esse batismo online, mas com os elementos bíblicos. Não sei se vocês entenderam qual é a ideia, né? É um pouco híbrido aí, né? Porque, na verdade, a gerência dele, eu diria que a gestão desse movimento ele se dá mais online, mas a efetividade, ou seja, o elemento prático está aí, né? Mas aqui eu entro no ponto que, cara, se a nossa teologia ela não for aberta para esse tempo, nós não estamos fazendo teologia, nós não estamos criando teologia para os nossos dias. Nós só estamos repetindo coisas do passado. Eu lembro que alguém dizia muito assim, né? Fulano de tal usa tal tipo de roupa. Não se fazem mais pastores como antigamente, por causa da roupa, por causa disso ou daquilo, né? Eu, por exemplo, participei da ordenação pastoral e eu não estava usando gravata. Aí alguém chegou e disse assim para mim, não fazem mais pastores como antigamente. Aí a minha resposta sempre foi, ainda bem, né? Os pastores de antigamente eram para antigamente, e os pastores de hoje são para hoje. E, enfim, assim sucessivamente. Então, a necessidade de conversar... Jesus não usava Jesus não usava o tipo de roupa que a gente usa hoje. A gente já é muito Nutella. A gente não, ele usava. Eu não sou, por exemplo, um expert em tecnologias, minha área é outra, assim, mas nós estamos profundamente cercados por isso, né? Então, nós estamos num ambiente para todo lado que a gente encontra essa questão da nova internet, da internet das coisas, em que agora os próprios aparelhos que nós temos nas nossas casas vão entrar em conexão entre si, e nós vamos interagir com eles, né? Então, assim, casas altamente inteligentes, etc. Então, isso é uma coisa que vai vir, eu acredito, vai vir, não, já existe, e que eu acho que a gente não pode se opor a isso de pronto. Acho que isso é uma atitude tacanha e até, por que não dizer, até regressiva. E assim, embora eu não seja um expert em tecnologia, a minha conversão se deu numa tecnologia que, para a época, era um pouco, digamos que, apóstata. Porque, vejam, hoje a gente fala de filmes, de séries, de coisas do tipo assim, com muita naturalidade, mas imagine aí, há alguns anos atrás, né, principalmente no começo dos anos 2000, me converti ali na virada. Ele não quer contar a data, né? Ele tá escondendo. Eu não queria contar a data, mas enfim. E o que é que acontece? Eu me converti, por exemplo, assistindo um filme. Eu sou péssimo de filme, diga-se de passagem. Eu até brinco com os meninos que eu sou analfabeto de filme, então eu conheço poucos. Mas coube a Deus, assim, providencialmente, que eu me convertesse assistindo. Na minha igreja, na época, a localidade da minha igreja era um antigo cinema. E uma das formas que o pessoal encontrou para ser relevante no bairro era fazer, em algum momento do ano, também sessões de filmes. Só que essas sessões eram de filmes bíblicos. E passou aquele filme das Cruzadas Estudantis, Jesus o filme, que era um filme de evangelização.
E eu assisti aquele filme e me senti profundamente tocado por aquilo e me converti assistindo o filme. Ou seja, uma coisa que para mim era altamente improvável, porque eu não tenho muito essa coisa de assistir filme, não sou um cinéfilo, nem também sou de ficar assistindo muita coisa nesse sentido. E me converti. Para a época isso era uma tecnologia, cara, diferente, assim, era uma coisa diversa do que a pregação comum. Talvez alguém dissesse assim, olha, esse negócio não deu. Eu acho, eu me lembro que na época eu me converti, né? E teve aquela questão da oração lá na frente, você ir receber uma oração. E aí teve uma pessoa que disse assim, você se converteu no dia do filme, não foi? Eu disse, foi. Ele disse, olha, você vai ter que vir aqui no culto. Teve uma pessoa que disse, você vai ter que vir aqui no culto para, tipo, confirmar, não é? Porque era como se aquilo ali não tivesse sido tão efetivo. E talvez hoje ninguém, sem consciência, até mesmo seja o mais radical que for, vá negar que uma pessoa sendo exposta a um filme de evangelização e tendo ali entendido a mensagem do evangelho tenha se convertido legitimamente. Então, a tendência é as pessoas darem essa rejeição, mas depois começarem a perceber pontos importantes. E essa abertura é que a gente tem que ter em relação ao metaverso, né? Não pode, na minha opinião, tipo, nessa tentativa de querer ser moderno ou contextual, tipo assim, não, quero que a minha igreja seja antenada e tal, e de repente você sabe se introduzir sem a devida reflexão, a cautela ou a prudência, para não perder de vista aqueles elementos que são essenciais, que são identitários, que são constituintes da experiência religiosa, no caso nosso aqui, do cristianismo. Se você tiver essa prudência de não perder de vista esses pontos, eu acho que é uma oportunidade que se abre para todo mundo. Olha, nossa vida, nossa experiência econômica está se dando por meios digitais. Hoje já existem até moedas digitais, possibilidades de você fazer transações virtualmente. Você tem as redes sociais, que são mecanismos de interação. Ou seja, quase tudo hoje está se transformando em instâncias digitais. Então, acho que a prudência nesse ponto é muito mais relevante e muito mais significativa do que necessariamente a oposição e a rejeição sumária. Não, pronto, é interessante, porque logo no começo, né, tem igrejas aí que já estão recolhendo oferta com maquininha de cartão de crédito. Hoje em dia a pessoa entrega o dízimo dela via Pix. Então, assim, eu acho que todo começo ele traz uma certa resistência, né? Qual é a intenção e tal, e por aí vai. Tem um comentário aqui do Natan, deixa eu só te interromper. Eu posso interromper? Sim. Muita gente entrou aqui, pelo menos para mim está aparecendo, vi Sidney, Franklin, Arlene, vi Pedro, vi tanta gente entrando aqui, colegas nossos, alunos meus, vão entrando e saindo. Eu queria pelo menos deixar aqui registrado um abraço a todo mundo, né? Eu sei que você faria isso ao final, mas aqui eu já estou respondendo antes que eu me esqueça. Minha mente não é tão privilegiada quanto a de vocês, então vou fazer isso agora aqui. Um abraço a todo mundo. Obrigadão, Thiago. E é bem lembrar mesmo, bons amigos entraram aí, amigos nossos em comum, inclusive. Mas vamos lá. Acho que tem uma galera aí também, os amigos do Robson. Quer fazer? Vamos abrir logo, Robson. Quer falar também aí, Robson? Eu quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, especialmente para já desce a nave da Xuxa para lhe levar. Acabou de entrar em minha esposa aí. Um beijo, amor. Não, mas o pessoal que está entrando aí, um abraço para todo mundo. É bom estar aqui compartilhando. Dona Arlene, um abraço, Dona Arlene. Ela disse que tem orgulho da gente. Ela falou lá em cima, orgulho desses meninos. Olha o Sidney que fez a pergunta aí, ó, de novo. Grande aluno. Show de bola. Muito grande endocrinologista também. Show de bola. O Coldre 7 que perguntou agora há pouco aí é o irmão Kleber, lá de Macapá. Capoeirista, mestre de capoeira e que usa a capoeira também, os relacionamentos ali como instrumento de compartilhamento do evangelho. Enquanto eu estive pastorando em Macapá, por diversas vezes recebemos lá os amigos dele, galera da capoeira que participaram do culto, participaram dos eventos. Inclusive tem um vídeo que eu fiz, está lá no canal da igreja de Macapá, sobre evangelização e artes marciais, onde tanto ele quanto um pastor batista brasileiro lá, que luta, se eu não me engano, jiu-jitsu. A gente fizemos um bate-papo lá sobre isso. Bom, mas a pergunta dele comentou, disse que está aprendendo um pouco mais. O primeiro posicionamento dele é contrário ao metaverso. Ele vê como um mal, mas que ele está disposto a aprender. Aí eu vi, está acompanhando atentamente
para tomar uma posição, né, mais categórica. E aí a reflexão que eu faço, agora há pouco eu falei sobre o carro, né, eu fico imaginando, imagina a descoberta de um item. Eu vou colocar aqui uma ideia, imagina. Alguém chegando assim com uma faca e dizendo, olha, o que é isso aí, rapaz? Agora com essa faca a gente vai poder cortar pão, a gente vai poder cortar carne, a gente vai poder fazer tudo. Aí alguém pergunta assim, mas esse equipamento, ele fere as pessoas? É capaz de matar alguém? Bom, é possível sim. Pode ser que mate pessoas. Mas você imagina a funcionalidade que ele vai ter na nossa vida. Quanta coisa boa a gente vai poder fazer. Não, mas se ele mata pessoas, eu prefiro não utilizar, prefiro ficar fazendo as coisas aqui na mão mesmo, tentando fazer de modo mais difícil. Então, eu penso exatamente nesse sentido. Eu acho que o metaverso, como está muito novo ainda, pode ser que de fato seja algo que a gente fale, não, aqui tem muito mais malefícios do que benefícios, né? Acho que não é interessante, mas pelo que está se direcionando, caminhando, imagina, daqui 5, 10 anos, dependendo que as coisas estão sendo tão rápidas, né? A minha filha chega para mim, quando ela tiver, isso vai uma ideia, né? Eu acho que daqui, quando ela estiver trabalhando, isso já vai ser... Mas imagina, minha filha, papai, eu tenho que receber aqui uma proposta de emprego na Nike. Aí, como é que é? Não, eu tenho que utilizar o meu avatar do metaverso e eu vou fazer a venda de tênis dos avatares. É uma proposta boa que a Nike tem para mim e tal. Imagina as nossas ovelhas daqui 10 anos, né? Talvez 5 ou 10 anos, não sei quanto tempo vai levar, mas os empregos, né? Não, eu vou trabalhar numa agência bancária, sei lá, nem... Eu estou falando besteira que nem tem pessoas mais trabalhando. Cara, é tanta coisa nova que pode surgir, atendente de balcão, não vou trabalhar no restaurante, no metaverso, sei lá, mas assim, as opções de emprego vão estar lá, as pessoas estarão lá, e a gente não vai estar lá, seja para trabalhar, ou seja para evangelizar as pessoas que estão lá. Então, assim, eu acho que a gente está muito aquém ainda do que pode acontecer, né? A gente só está fazendo hipóteses aqui, construindo hipóteses. Ô, Nathan, eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de falar, principalmente por ter aqui pessoas mais da área da teologia, é que o grande problema do metaverso é o ser humano que é pecador. Esse precisa ser o cerne. Vai acontecer pecado, problema, excesso, até mesmo algum tipo de delito no metaverso. Aliás, já tem notícia sobre isso, mas por que vai acontecer? Porque o ser humano ele é pecador e isso vai acontecer onde estiverem seres humanos, seja no ambiente... Assim como já tem nas redes sociais. Isso, exatamente. Então, já tem delegacias para atender crimes digitais. Exato. Então, algumas coisas podem até ser potencializadas, alguns pecados podem ser potencializados, alguns pecados podem ser até mesmo trazidos à tona, né? Algo que na vida física, no cotidiano, ficava escondido, no metaverso vai aparecer, vai vir né? Porque, por exemplo, a pessoa ela esconde uma fraqueza dela aqui em Joinville fisicamente, mas de repente ele vai no metaverso viver lá, sei lá, sei lá, Miami, Flórida, pronto. Aí lá em Miami ele diz assim, aqui ninguém me conhece, aqui eu vou viver do jeito que eu quero, e vai se entregar àquele pensamento, aquele pecado, enfim. Então, às vezes, a rede social ela vai tão somente expor a pecaminosidade que já está no coração da pessoa. Essa é uma realidade que pode acontecer. Então, precisa ser levado em consideração esse fato, de que o problema do homem que é o pecado, ele vai continuar no metaverso e vai precisar ser tratado da mesma forma. E a resposta bíblica para o tratamento do pecado continua sendo a pregação do evangelho, o ensino da verdade, e inclusive nos relacionamentos interpessoais tratar essas dificuldades dos nossos irmãos. Então, esse aspecto eu acho que é importante ser levado em consideração. Muito bom. Um aspecto muitíssimo importante, assim, central, isso que o Robson comentou, mas eu ainda queria colocar o seguinte, né? A gente não pode, na hora do banho, deixar a criança escorrer pelo ralo junto com a água da banheira. Perfeito. Então, a ideia de que a gente não pode, por exemplo, cancelar a possibilidade de ser relevante numa outra esfera de influência, simplesmente pelo fato de que é possível de lá ter desarranjos, de lá ter problemas. Isso a gente entende
até por um ditado como esse da criança, por exemplo, quanto também isso já foi bem elaborado. Tipo, do ponto de vista lógico, tem uma falácia lógica informal chamada falácia do declive escorregadio, que é quando você tenta anular uma proposição ou uma tese, uma sentença, colocando sobre ela todo o peso das condições mais, assim, não é nem improváveis, mas as condições mais exageradas, tá? Não, como você colocou, Nathan, né? Tipo, eu não vou usar a faca porque ela pode matar alguém, ou seja, tipo, a faca não foi feita para matar alguém, o mau uso desse instrumento é que possibilitou esse tipo de coisa, mas ela foi um instrumento cortante para tentar, uma tecnologia para tentar melhorar a vida das pessoas, né? Pelo menos em vários aspectos. Então, assim, eu não posso pensar, não, porque no metaverso vai ter isso, enfim, o mundo digital ele é muito mais propenso ao mal do que para o bem. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a coisa é um pouco neutra, sabe? Essas possibilidades são meio neutras. Vai depender do uso, né? Depende do uso. Né? Então, aqui queria mandar um abraço também para o Antônio Carlos, para o Roberto, que entraram aí, grandes amigos. Né? Tem uma pergunta aí, viu? Vamos lá. No contexto atual, a igreja... Carlinha aí, tá? Carlinha 06, tá? No contexto atual, a igreja teria mais prós ou contras do metaverso? Aí, assim, a gente não tem uma pesquisa aqui, né? Vocês aí que são da área da pesquisa, mas, assim, pensando, o que vocês acham? Pensando na nossa cultura aí, a gente tem mais prós ou contras? Olha, eu vou ser bem sincero, eu me abstenho de dar uma resposta final sobre isso, porque está muito no começo, a gente não sabe ainda, nós estamos lidando com um conceito, né? Tipo, compreendendo o que seria o metaverso, quais são as dimensões que isso pode chegar, mas ainda não está tão materializado, nem para quem originou essa dimensão, nem para a gente hoje. Então, eu acho que, pelo menos em minha parte, eu não sei se o Robson teria alguma coisa a acrescentar. Eu fico mais assim, eu não sei dizer se tem mais prós ou contras, mas eu tenho certeza, pelo menos na minha experiência mais simples, que existe uma grande possibilidade da gente ter muitos acertos, se formos prudentes o suficientes para entender esse mecanismo como uma possibilidade, como um instrumento de veiculação do evangelho ou coisas do tipo. Agora, se isso vai se efetivar de fato, ou qual seria estatisticamente o índice de benefícios ou malefícios, aí só a coisa acontecendo, né? Esse é o tipo de percepção que a gente só faz ex post facto, né? Ou seja, depois da coisa acontecendo. Né? Não tem como você prever isso agora. Verdade. Mas é uma excelente pergunta. Eu concordo com isso que o Thiago está falando, não podemos aqui dimensionar. Agora, eu faço uma pergunta em cima dessa. Qual igreja entrar no metaverso? Porque a grande questão é qual igreja que vai fazer o trabalho. Porque essa igreja que fizer um trabalho no metaverso, que entrar no metaverso de alguma forma, ela só vai expor as doutrinas que ela já crê, que ela vive no contexto local. E aí está o problema para muitos, né? Na hora que o povo vai para a internet, dá oportunidade para o worship feio bombar, né? Porque, cara, vocês já viram o worship feio no Instagram? As falhas da igreja, de adoração, coisa assim? Rapaz, aparece cada aberração, cada equívoco teológico, e aí você diz, não, é impossível que isso tenha acontecido, né? Então, depende... As redes sociais propiciaram isso também. Isso, então, evidenciaram fraquezas morais, teológicas e tantas outras que estão no meio da igreja. É lógico, mais uma vez eu digo, o pecado ele está em todos nós todos pecamos. Então, onde a igreja estiver, onde o ser humano estiver, vai acontecer pecado, erro, equívoco. Agora, mas falando do aspecto do posicionamento teológico, do ensinamento, ou até mesmo da forma de administrar essa igreja no metaverso, vai depender da igreja. Algumas igrejas elas são totalmente abertas para concepções mundanas que acabam se tornando mundanas em sua forma de agir. E isso não é de hoje. Paulo corrigiu a igreja de Corinto porque as filosofias mundanas, ele fala isso lá no capítulo 2, de forma muito clara, as filosofias mundanas estavam tomando conta da mente daqueles irmãos de tal forma que eles estavam vivendo como se fossem mundanos. E Paulo usa exatamente essa expressão lá no texto. Então,
se a igreja tiver uma convicção teológica correta, souber contextualizar os textos bíblicos, os ensinamentos bíblicos, e souber contextualizar a forma de viver igreja nesse momento, que é outra questão que também precisa ser levada em consideração, porque alguns vão chegar e vão dizer assim, então beleza, vamos para o metaverso, nós vamos viver 100% no metaverso. Aí a gente já tem as nossas ressalvas que já foram colocadas aqui na nossa live. Então, algumas igrejas elas vão entrar no metaverso e vão fazer bonito. Então, por exemplo, eu tenho segurança que a igreja que eu estou hoje é uma igreja que avalia muito bem esse aspecto. E se entrar no metaverso, ou quando entrar no metaverso, vai fazer isso com zelo doutrinário, mantendo os pés firmes na boa teologia. Mas, ao mesmo tempo, explorando esse universo, essa possibilidade de alcançar vidas e, enfim, fortalecer. A gente tem que entender que algumas coisas vão ser naturalmente modificadas, né? Tipo, vai ter que se criar algumas regras de convivência nessa esfera. Muito provavelmente estatutos de denominações vão ter que prever as condições, por exemplo, de participação no ambiente digital. Então, eu acho que isso vai remodelar muito o caráter participativo dos membros das igrejas e a administração das igrejas. Então, por isso que é uma coisa que vai demandar um esforço, mas a gente não pode ter aquela cabeça de tipo assim, de ser aquele ou exclusivo, sabe? Ou isso ou aquilo, e uma coisa e a outra não podem caminhar juntos. Eu acho que quando você consegue manter essas possibilidades dentro daquilo que a gente já comentou, prudencialmente, né? Consegue trabalhar bem como alternativas de alcance, como possibilidades de atingir pessoas, e até mesmo de se fazer presente lá, ainda que na modalidade digital ou virtual, enfim, o que seja, são caminhos que a gente tem que reconhecer que são interessantes, do mesmo modo com as redes sociais, entre outras coisas. Tem até uma pergunta aqui do Seth Coldre. O irmão Kleber. O irmão Kleber, né, que ele colocou assim, as pessoas não correrão, tô até já assumindo a tua função aqui, Nathan, mas eu achei tão legal. Só porque tá com fone bonito aí. Ah, tá. Tá até dizendo assim, as pessoas não correrão o risco de viverem mais no metaverso e passar a viver menos a vida real, trazendo como consequência muitos problemas à vida das pessoas? Sim, o risco corre. Mas esse risco também está hoje, por exemplo, no uso de smartphones, de tablets, de qualquer gadget que você tenha aí inteligente. Você corre esse risco de anular a sua vida real, vamos assim colocar, e criar, né, tornar a experiência digital ou virtual o elemento prioritário. Isso aí é uma inversão. Mas a gente não pode pensar, pelo menos a minha opinião, tá? A gente não pode obliterar, obstaculizar o caminho de você ter uma outra possibilidade, que pode lhe dar até mesmo alguns benefícios, não estou dizendo que vai dar necessariamente, mas pode dar alguns benefícios, pelo fato de você ter alguns riscos. Ora, viver é risco, gente. Viver é risco. Sim. Com isso eu não estou dizendo que a igreja tem que entrar no metaverso. Não, eu acho que a gente tem, nesse momento, olhar o que é que isso vai, como isso vai se encaminhar, e se a igreja consegue, e se a igreja consegue adaptar algumas coisas. Não é adaptar o evangelho às pessoas, nem à internet. É tentar contextualizar de uma forma que você seja leal ao evangelho e, ao mesmo tempo, você consiga atingir esse ambiente e as pessoas que ali se encontram. E essa discussão entre o tempo no virtual, cada vez mais ela vai crescer. Sabe por quê? Porque a gente já não pode mais chegar e dizer quem vive há um tempo no virtual e vive de forma plena, ele não está aproveitando a vida dele. Cara, é um novo mundo que a gente está desfrutando. Antigamente, uma criança assistir 2 horas de televisão era uma coisa. Hoje em dia, você pega um final de semana, que é um momento de lazer, descanso, você coloca uma criança 3, 4 horas, ou mesmo nós pegamos uma série, vou maratonar uma série, por exemplo, né? Fiquei com Covid, né, ano passado, peguei e pensei assim, vou maratonar alguma série para passar o meu tempo aqui e não ficar me preocupando com a doença, porque de fato eu fiquei tão exausto que eu não conseguia ler, fiquei sozinho em casa em isolamento. Aí eu pensei, eu tenho comida, eu tenho Netflix, não consigo
ficar lendo exaustivamente, eu lia um período do dia, mas a minha cabeça cansava, cara, eu colocava a TV lá, a série maratonei, enfim. Eu não acho que eu pequei em nada nisso. Foi um momento da minha vida, foi bom, enfim, foi um prazer. E foi um momento que eu estive em tela, digamos, muitas horas. Só para usar como exemplo. E a ilustração. Né? E aí você adquire ilustração pro sermão até. O cara que vive pensando na mensagem. Mas, enfim, até esse debate do tempo no virtual, cada vez mais ele vai se acentuar, porque você vai dizer o seguinte: virtualmente eu posso estar promovendo muita edificação. Hoje eu faço vários discipulados online aqui. Eu prefiro presencial, muito mais, é lógico, mas tem casos que você não consegue ter a facilidade ou mesmo a periodicidade que você tem com o virtual. Então eu prefiro fazer no virtual do que não fazer presencial, entende? E por aí você vai desenvolvendo essa questão que cada vez mais vai se tornando ampla, né? Não, perfeito. Tem uma pergunta aqui do irmão Kleber, o Kleber está bem ativo aí, ó, o Seth Code, ele agradeceu a resposta. Perguntou se o metaverso não carrega uma filosofia mundana. Gente, eu quero pedir para finalizar só essa pergunta aí, até para não ficar muito longo. Quem está acompanhando ao vivo aqui está com a gente, mas eu gostaria que esse vídeo, tanto no YouTube quanto aqui mesmo no Instagram, as pessoas não se assustem quando olhar o tempo e de repente saiam do vídeo. Então vamos tentar finalizar aqui. Ele colocou aqui se o metaverso não seria uma filosofia mundana, né? E aí, para responder de maneira bem básica, bem simples, eu acho que muita coisa que a gente consome hoje pode ter uma filosofia mundana. Não sei. Qual seria a ideia da galera que organiza os campeonatos de futebol, por exemplo? Né? Acho que eles não estão pensando em evangelizar necessariamente, estão pensando em faturar, estão pensando em... Mesmo assim, a gente consome. Para a gente, as nossas motivações são outras, dependendo de quem está fabricando, de quem está fazendo, talvez, né? Eu acho que a gente precisa pensar nessa questão de maneira que... qual era a intenção de quem construiu muita coisa que a gente está utilizando? Será que realmente era trazer uma utilidade ou será que era só faturar? Então, assim, eu acho que independente da intenção de quem construiu alguma coisa, independente de qual seja, eu acho que a gente precisa observar quais são as potencialidades que elas podem gerar na nossa comunicação do Evangelho, da nossa vivência cristã. A tecnologia em si, ela tem nos ajudado bastante. Então, é claro que eu estou falando de situações, Existem coisas que elas foram criadas especificamente para o mal, e se você for tentar fazer alguma coisa boa lá dentro, você vê que vai ser descartado, e não é isso, né? Existem, de fato, aplicativos, programas, que a intenção é outra, de repente existe um aplicativo aí que é construído para a galera adulterar, aqui é para você trair o seu cônjuge. Eu acho que aí é uma coisa bem nítida em que o crente não tem que estar lá. Né? Eu não vejo que seria necessariamente a questão do metaverso. Também não sei qual é a proposta dos idealizadores, dos primeiros idealizadores, mas acho que a gente precisa pensar se é algo que vai atrair um grande público e a gente está alheio a isso. Eu acho que a gente está cometendo até um pecado em não pensar no conceito de evangelizar as pessoas que ali estarão. Eu queria até responder essa questão rapidinho, tentar, né? Que articular alguma resposta, e aproveito e já também tento responder a uma questão de um amigo meu aqui, o José Roberto. Grande abraço, grande leitor da Bíblia, viu? Esse daqui conhece Bíblia, que ele estava perguntando se o hábito de viver no metaverso não poderia, no universo virtual, não poderia nos afastar da simplicidade do Evangelho. Eu vou emendar com essa questão com a que foi levantada pelo irmão Kleber? Isso, Kleber. Pelo irmão Kleber, né? Olha, aquela passagem de Paulo de 1 Coríntios 9, 22, que ele diz que se fez de fraco para com os fracos, aí depois ele fala, eu fiz de tudo para com todos, por todos os meios chegar a alcançar alguns. Eu acho que esse é um princípio importante para a gente, nós entendermos as possibilidades que se abrem à pregação do Evangelho para a gente entrar ali. Se o metaverso, supondo, vamos admitir aqui por hipótese, que o metaverso seja uma filosofia mundana, essa filosofia mundana é capaz de ser redimida numa possibilidade de pregação do Evangelho, se ela for capaz, eu não vejo nenhum problema quanto a isso. É diferente, por exemplo, no caso extremo que Nathan comentou, né? Tipo, por exemplo, tem um aplicativo lá de, sei lá, de infidelidade. É um aplicativo de paquera, mas que ali tem muito mais o expediente para infidelidade do que propriamente para conhecer pessoas. Aí já é uma coisa que, por princípio, não é legal. Mas se você tem um
um universo, vamos pensar, um metaverso, em que há possibilidade de novos relacionamentos ou de novas interações, e essas novas interações e novos relacionamentos podem ser redimidos, ou seja, podem passar pelo crivo do evangelho ou por essa influência positiva do evangelho, eu não olharia com maus olhos. E falando sobre a questão que o Roberto comentou, isso afasta a gente da simplicidade do evangelho, depende do hábito mesmo da pessoa. Né? Tipo, o apóstolo Paulo era extremamente tecnológico para a época dele, quando ele se comunicava com igrejas à distância, mediado por cartas. Perfeito. Provavelmente, se Paulo vivesse hoje, ele estaria numa live, teria um canal no YouTube, talvez, para alcançar pessoas. Assim, não seria estranho, porque é a época, né? Então, nós somos frutos, em grande medida, da nossa época. Show, muito bom, muito bom. Robson, aí depois dessa fala do Robson, a gente já caminha para finalizar, viu? A minha fala é, não tenho como assinar embaixo, então eu curto aqui o Thiago. Show. Perfeito, meu amigo. A igreja, ela toca na cidade onde ela está para promover redenção. E, enfim, onde nós pudermos estar redimindo, nós devemos estar. Muito bom. Show de bola. Bom, gente, eu quero agradecer a participação de vocês, de todos aqueles que comentaram. Eu gostei muito da nossa... Eu sei que algumas pessoas saíram e entraram, mas a gente ficou com a média aí de mais de 15 pessoas o tempo todo aqui, acompanhando a live, participando. Alguns ficaram fixos aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Vai ficar salvo. Você pode compartilhar depois. É algo muito novo, né? Olha o Dan colocou aqui. E o Natan, quando é que vai ter metaverso na CBN? Estou querendo ir em Brasília aí, mas estou sem dinheiro e tempo. Eu falo como Natan, viu, gente? O Dan é meu amigo, é Batista Nacional, ele é lá de... Não sei se ele está morando em Jacundá ainda. Diz onde é que você está, né? Sei que é de Jacundá, lá no Pará. Mas certo é que eu falo como Natan, eu tenho minhas redes aqui, Visão no Rei, Natan Bezerra, beleza? A questão da Convenção Batista Nacional, a gente tem até um debatista falando sobre igreja online ou presencial. Lá no YouTube da CBN você pode ver, eu só intermedio a conversa, quem opina são outros pastores, tá bom? Mas aqui no meu canal eu dou minhas opiniões. Lá, viu, lá eu só intermedio e deixo que os representantes, a diretoria e outros que estão fazendo parte lá que ajudam, que auxiliam de fato no bate-papo. Né? O fato de nós sermos batistas, nós temos liberdade de opinião, mas é claro que existem pessoas que representam melhor a opinião da convenção e não eu. Eu apenas intermedio e apresento o que eles estão comunicando. Mas vamos lá, gente. Quero agradecer a presença de todos vocês, viu? Robson, meu amigo, Tiagão. Gente, a contribuição de vocês aqui foi extraordinária. Vamos fazer mais lives sobre outros assuntos. O bom de ser teólogo é que a gente pode falar sobre um bocado de coisa, né? Dizer, como teólogo, como pastores, a gente precisa aconselhar, então a gente opina. Verdade. Últimas palavras de vocês aí. Ô, Natan, muito obrigado aí pelo convite, foi um prazer. Conversa muito boa, né? Acredito que pode edificar muito a igreja. E minhas últimas palavras são essas, que nós tenhamos essa graça de ter equilíbrio para ouvir, entender e, com a graça de Deus, aprender a posicionar-se onde estivermos. Eu também quero agradecer a você, Natan, a você, Robson, pela oportunidade de diálogo. É sempre bom aprender com vocês e aprender também com quem esteve conosco na live, muitos amigos, irmãos em Cristo, alunos e tal. Então, quero mandar um beijão para todo mundo, um abraço. E é isso, né? Nossa contribuição ela é uma contribuição um pouco mais discreta, não somos especialistas na área de tecnologia, não estamos imersos nesse ambiente, apesar de sermos atingidos por ele. E eu acho que pelo menos ter uma live, isso para mim é um ganho da nossa aqui em especial, ter uma live que tem uma medida mais prudencial ou um passo mais prudencial em relação à possibilidade do metaverso, eu acho que faz parte, né? Porque o que eu mais vejo é ou tem que entrar ou rejeita de vez. Eu acho que esse caminho mais prudencial, mais do meio, ele, nesse caso, essa terceira via, essa terceira via, nesse contexto também aqui, eu acho que ela é muito importante. Então, muito obrigado. Tava demorando, né? Tava demorando. Muito bom, muito bom. Gente, obrigado. Deus abençoe vocês. Todos aqueles que participaram aí, Deus abençoe. Não se esqueçam, o meu jargão, né? Tenha foco, tenha visão no reino. Deus abençoe. Valeu. Valeu, gente. Até mais. Abraço.